Ele nasceu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Tem 43 anos, graduado na Faculdade de Medicina, fez 3 anos em residência em clínica, fez 3 anos de residência em clínica médica, 2 anos de residência em endocrinologia e metabologia, todos feitos na Unesp. Professor de clínica médica na UNB em 2013, salvo engano, e na Universidade Católica de Brasília em 2014. É amante da ciência, tem uma união estável com a poesia, namora a filosofia, mas tem uma grande paixão, a sua bike. Este homem é inenarrável, minha gente. Apresento vocês, Luiz Bianchi. Seja muito Obrigado. bem-vindo. Inenarrável, você acabou de narrar. Resumiu 43 anos em 5 minutos, tá certo. Olha, eu daria 1 hora de apresentação. Quem me dera, aqui. viu? Sim. Muita bondade tua, Érica. Obrigado. Muito obrigada, eu. Estou super feliz com a sua vinda, né? Até porque é muito bom a gente receber quem a gente admira, quem a gente acompanha e quem a gente valida, né? Assim, e a Padoca da Saúde tem muito esse compromisso, sabe, Luiz? Da gente. A ideia é que ela multiplica as informações, né? Com fontes muito, muito sérias, com pessoas muito competentes, muito comprometidas com a sua atividade, até porque a nossa responsabilidade é muito grande, né? Com certeza. Então, Muito obrigado. Eu acho que eu me esforço para exercer a minha profissão exatamente dessa forma. De uma maneira não só apaixonada e artística, mas também ética e científica. Então, por isso que a gente está muito alinhado, por isso que a gente é amigo, obviamente, farinha do mesmo saco. Tá junto. Então, muito Perfeito. obrigado, estou super honrado com o convite. Maravilha. E aí, a ideia é a gente iniciar o nosso bate-papo com aquelas perguntinhas que talvez sejam muito básicas para alguns, mas para outros, para a grande maioria, né, que somos nós pessoas leigas no assunto. Eu gostaria de iniciar com uma pergunta talvez boba, mas que faz muita diferença quando a gente começa a entender, tá? Afinal, Luiz, o que são os hormônios? Olha só, né? Parece que é uma pergunta básica. É. Mas eu ouso afirmar que se a gente perguntar para muita gente que até fala sobre o assunto, essas pessoas não darão uma resposta satisfatória. Então, hormônios são substâncias que podem ser uma proteína, uma molécula derivada de um colesterol, pode ser uma substância complexa em que tem partes de proteína e outras partes, umas moléculas mais longas de cadeias de carbono, então substâncias químicas, orgânicas, que são produzidas nas glândulas endócrinas, ou seja, um conjunto de células especializados em produzir essas substâncias, que são jogadas no sangue e vão controlar o funcionamento de outras células, de outros órgãos à distância. Então, o nosso pâncreas tem um grupinho de células lá chamado células beta, e as células beta produzem a insulina. Elas jogam a insulina no vasinho de sangue ali do pâncreas e a insulina percorre todo o corpo, ajudando as células captarem a glicose que está circulando e usar para produzir energia. Então a insulina, que é um hormônio peptídico, né, uma proteína, sai do pâncreas, cai no sangue e vai controlar o funcionamento das células em todo o corpo. A insulina é um hormônio. Uhum. Então, assim como a insulina, nós temos vários outros hormônios produzidos por outras glândulas endócrinas, às vezes até por neurônios, que vão controlar o funcionamento do nosso corpo, na maioria das vezes pegando ali uma carona no sangue até chegar naquelas células, naqueles órgãos que serão modificados pela sua função. Perfeito. Uma perguntinha básica. Por que endocrinologia? Por que você escolheu endocrinologia? Não está aqui na nossa pauta, não? Mas... Sim, mas a improviso é bom, né? Então, como é que eu virei endocrinologista, né? Eu gostava de muitas matérias no ensino médio e o que mais eu gostava, aquilo de que mais eu gostava era biologia. Eram as áreas biológicas. E eu era muito esportista desde cedo, gostava de todos os esportes. E lá pro fim dos 15 anos, muito antes do advento do Facebook, do Instagram, da blogueiragem, eu me apaixonei pela musculação. E como tudo que eu faço na minha vida, eu vou atrás de entender daquilo que eu tô fazendo, né? Então hoje eu sou um ciclista, eu sei tudo de bicicleta, eu sei tudo de treino, de ciclismo. Naquela época eu queria saber tudo de treinamento, de musculação. E aí a gente vai estudando
queria saber como funcionava o nosso corpo, por que o nosso corpo se adaptava daquela forma, aquele tipo de exercício. E aí eu caí nos hormônios, né? Porque os hormônios controlam o desenvolvimento muscular, a performance esportiva, junto com outros sistemas orgânicos. E eu achei aquilo sensacional, porque é mecanismo, é como funciona, o que uma coisa faz e puxa outra e puxa outra. Então, naquele momento, por causa de ter entrado na musculação lá, 15 para 16 anos, eu descobri essa coisa da fisiologia do esporte e dos hormônios. E aí eu acabei achando interessante essa ideia. Falei, nossa, se um dia eu fizer medicina, eu vou fazer endocrinologia. E mesmo até tendo dúvidas sobre se eu ia fazer medicina ou Você já não, sabia que queria endocrinologia. eu queria ser endocrinologista. Essa que era a história. Eu nem sabia se eu queria ser médico, mas eu queria estudar hormônios. Era bem isso. Foi assim. E a endocrinologia, ela realmente trata só dessa parte, porque ela também cuida da parte metabólica, não é isso? Isso, exatamente. Então, por que a gente fala endocrinologia e metabologia ou metabolismo? Uhum. Porque o nosso metabolismo, que é esse conjunto de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo, ele é controlado em grande parte pelos hormônios. Então, endocrinologia e metabologia é uma coisa só. Entendi. Por isso que a gente fala no mesmo nome. Então, uma parte grande do funcionamento do nosso corpo, do nosso metabolismo, é de responsabilidade da ação dos hormônios que a gente tem. Você acha que tem hoje uma confusão dessa, como se um fosse uma coisa, o outro outra coisa? Tem demais. Inclusive do ponto de vista até de mercado, de marketing, né? Tem gente que veicula uma coisa, endocrinologia é uma coisa de doença, de diabetes, de doença da tireoide, e metabologia é uma coisa para melhorar o seu metabolismo, Exatamente. não é? Esse é Então, o entendimento do leigo, exato. Então, às vezes isso é até veiculado pelos profissionais, mas não, é uma coisa só. É indissociável. Endocrinologia e metabologia, o estudo do metabolismo, estão exatamente dentro da mesma página da medicina. É a mesma disciplina. E aproveitando esse gancho, a questão da formação mesmo do endocrinologista. Eu me recordo numa das conversas que a gente teve, e eu achei bem interessante, que eu sou da parte do back-office da saúde, né? Porque a minha expertise é na parte de inteligência estratégica na área de gestão. E, naturalmente, eu atendo várias clínicas com vários especialistas, né? E etc. Mas foi a primeira vez que eu ouvi um endocrinologista comentar o quão importante é, quando vocês estudam a endocrinologia, né? Toda essa parte, que vocês tenham um entendimento mais aprofundado sobre cardiologia, não é isso? Isso, exatamente. Então, nós temos que no Brasil, todo mundo acha que clínico geral é aquele médico formado em medicina e pronto, né? Isso. Fez medicina, é clínico geral. Acontece que não é bem assim. O médico formado na graduação de medicina, ele é um médico generalista. Então, ele sabe as principais condições médicas de 5 grandes áreas da medicina, que são a clínica médica, a cirurgia, a pediatria, a ginecologia e obstetrícia e a saúde pública. Então, o generalista sabe o mais importante dessas 5 grandes áreas. Perfeito. Um clínico geral pegou uma dessas, que é a clínica médica, que compreende a cardiologia, a gastroenterologia, endocrinologia, hemato, pneumo, onco, hemato e assim por diante, e sabe o mais frequente de todas essas especialidades. Olha então, só. esse é um clínico geral. É parecido com o que a gente vê nos seriados médicos, tipo House, é o que os americanos chamam de internal medicine, de medicina interna. Perfeito. Então, quando a gente compra um livro de clínica médica, tá lá, livro de medicina interna, que é o quê? É o mais frequente de todas as especialidades clínicas, que não são cirurgia, não são obstetrícia, não são pediatria. Então, o clínico geral já tem 2 anos a mais de aprofundamento só nas áreas clínicas. Já é um médico bem diferente de um generalista. E a gente não tem isso na cultura do brasileiro Não assim, tem. bem clara, né? E vou te contar, já ouvi inclusive que o médico clínico geral, ele sofre da síndrome do pato, que nada anda e voa e não sabe nada direito. Pra você ver o quanto isso Exatamente. ainda é pouco esclarecido, né? As pessoas não têm essa noção, né? Demais. Do quão importante isso é. Demais. E acaba que a gente tem o modelo de médico clínico geral, entre aspas, que também a gente chama de médico au-au.
cardiologista ao pneumologista, ao endocrinologista. Então, acaba que o clínico no Brasil... Ele é bom para indicar, né? Ele é bom para encaminhar para os especialistas. Então, a nossa medicina ficou muito baseada na cultura do especialista. E as residências de clínica médica, em muitos serviços, elas não têm aquela robustez de formação. Elas acabam funcionando como uma ponte do médico para chegar na especialidade que ele quer seguir como carreira. Entendi. Então não fez a clínica médica para ser um médico mais completo, mas faz só porque é obrigatório para a área clínica que ele quer seguir depois. Então isso foi uma peculiaridade na minha formação, né? Na faculdade onde eu estudei, lá na Unesp, a clínica médica é uma especialidade tão forte, a clínica médica geral, como a cardiologia, como a gastro, como todas as outras. E ela te ajuda muito no seu dia a dia? Ajuda demais. Demais. Então, ajuda demais. A clínica médica geral, ela tem uma importância enorme para o endocrinologista, porque todos os hormônios com os que nós mexemos têm efeitos em todos os órgãos do nosso corpo. Então, a gente mexe com um hormônio que pega o coração, que pega o fígado, que mexe nos rins, que mexe no cérebro, tanto a parte neurológica quanto a parte psiquiátrica. Então, o endocrinologista, não só por causa das doenças endocrinológicas que pegam todos esses órgãos, mas também pelos tratamentos que ele vai utilizar com hormônios, precisa saber muito bem do funcionamento e das doenças que esses órgãos podem apresentar. Então, essa formação também é indissociável. Para o endocrinologista ter um alicerce e não fazer as coisas soltas do nada, ele precisa ter uma clínica médica muito sólida e muito bem fundamentada. Perfeito, Luiz. Vou sair daqui muito mais sabida do que eu entrei. Exatamente, vai me ajudar a esclarecer as pessoas. Eu sempre falo isso para todo mundo. Não tenha dúvida. A ideia é essa, né? E como nós estamos aqui para polemizar um pouquinho... Adoramos polêmicas. Adoramos polêmica. Fala pra gente quais são e como funcionam os hormônios sexuais femininos, das mulheres e dos homens, e quais são essas diferenças físicas e psicológicas? Então, isso é um assunto muito interessante, né? Porque hoje em dia a endocrinologia está muito na berlinda das discussões por causa do efeito dos hormônios sexuais, especialmente a testosterona. Então, sim, a mulher é mulher em grande parte por causa dos hormônios femininos, e o mesmo acontece com o homem. Então, as diferenças biológicas que os sexos têm, né, especialmente se a gente voltar bastante tempo no passado, né, o homem, o papel de caçada, de chefe da família, de briga, de disputa de força, de território, tem uma influência grande dos hormônios sexuais nessa diferenciação, não só física, mas comportamental. Como a mulher, em relação a gerar os filhos, a prole, os descendentes, a cuidar, a ter um temperamento mais complexo e menos linear que o do homem. Então, no homem, a gente tem como hormônio sexual principal a testosterona, que é o hormônio masculino clássico. Nós temos outros hormônios masculinos também, como a androstenediona, são já uns nomes meio estranhos, né? Androstenediona, o DEA, que é a dehidroepiandrosterona, a gente só fala mesmo DEA, que são normalmente convertidos em testosterona, mas também têm as suas funções quando eles circulam no nosso corpo. Esses hormônios masculinos também estão presentes no organismo feminino, só que em quantidades menores. Na mulher, os principais hormônios sexuais são a progesterona e o estradiol, além de outros mais fraquinhos, como a estrona, o estriol, etc. Mas progesterona e estradiol desempenham a maior parte dos efeitos que fazem com que a mulher tenha tanto o corpo, a aparência feminina, a morfologia do sexo feminino, como também muitos aspectos do seu comportamento, a menstruação, o comportamento reprodutivo, os dias férteis, né? A influência da libido, por exemplo, desses hormônios no comportamento sexual da mulher, ela é diferente do homem. Né? Então, isso é uma coisa importantíssima de se considerar. Porque no homem, a gente tem uma participação muito grande da testosterona no comportamento sexual, no desejo sexual e no comportamento reprodutivo. Na mulher, esse comportamento ele é muito mais complexo.
A gente Tinha tem... que ser, né, Tinha gente? que ser. Mulher não é Pra que fácil. facilitar se pode complicar, né? Mulher não é para iniciantes. Não Temos é. dito Não é. há muito Eu tô tempo. até hoje tentando aprender a ser mulher, você quer saber? E nós a entendermos, né? É bem essa, homem e mulher batendo cabeça, Érica. E é bem assim, porque na mulher, a presença dos hormônios femininos, tanto a progesterona quanto a estradiol e principalmente a progesterona, tem uma participação na libido, no desejo sexual. Os hormônios masculinos, a testosterona, a androstenediona e o DEA também participam, só que de uma maneira muito menor. Então, como é que a gente descobriu isso? Nós fomos estudar mulheres em várias fases da vida, tanto na fase reprodutiva, durante a menstruação, quanto na menopausa. E foram feitas relações entre a libido dessas mulheres e a dosagem de hormônios masculinos no sangue. Entendi. E o que a gente viu nesses estudos de maneira muito clara? Que mulheres que tinham libido maior tinham tanto hormônios masculinos mais altos quanto menos altos, em dosagens menores. Então não existe uma relação Não direta. existe uma relação. Então tem mulher que tem a libido menor e tem hormônio masculino mais alto. Então, assim, na mulher não existe essa relação O problema é o camarada do outro lado, né? Normalmente, é o que a gente fala. Minha filha, pô, nasceu é o marido, tem que trocar de marido. Lógico que a gente não fala isso. Mas essa coisa do ambiente, né, a coisa emocional mais complexa, é muito mais determinante no comportamento sexual da mulher do que no do homem, que é uma produção constante hormonal e de um hormônio psicoativo muito mais forte e relacionado com o comportamento sexual masculino, primariamente. E ainda assim, se a gente olha hoje em dia as alterações de libido, de desejo sexual no homem, 95% das vezes não tem uma causa hormonal também. Não? É o ambiente. É estresse, sono, não tá feliz excesso no de trabalho. peso, problemas conjugais, dívida, boleto para pagar, né? Isso acaba com a libido Aí de não qualquer tem pessoa. tesão que dê conta, Jamais. né, gente? Nem Viagra e nem Ainda mais se ficar testosterona. pendurado na porta da geladeira, né? Exato. Gente, faz isso não, esconde os boletos. É bem isso. O povo vai pagar boleto na hora de comer. Come Não 7 mexe vezes isso mais. não, exato. Boleto não é de uma coisa de Deus, né? Acaba não só Não é, com a com nossa certeza vida não. sexual, mas acaba com a nossa balança também, viu, Érica? Faz todo É sentido. difícil. É difícil. E me fala uma coisa, existe um viés nos exames laboratoriais, né, com relação a essa questão da dosagem desses hormônios. Você acha que hoje a gente vive uma epidemia de que a testo, né? Testo é o nome carinhoso da testosterona, né, gente? Sim, testosterona, doravante. Daqui em diante, Daqui em diante. testo. Testo. Nós vamos falar testo. Porque a palavra da É o vez, jargão a bola atual. da vez. Me parece que tudo agora gira em torno disso, né? Tudo é testo. É interessante, né, Erika? Igual a gente tem naquele livro Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, uma hora um dos personagens se queixa para o outro que as pessoas perderam o senso abstrato de beleza. Então hoje a gente tem uma humanidade muito concreta. As pessoas só acreditam naquilo que elas conseguem enxergar. E o que elas enxergam tem que ser um valor, um número de uma dosagem laboratorial. Então, hoje em dia, quando a gente começa a falar de efeitos dos hormônios, efeitos da testosterona, o resultado dos estudos, tudo isso fica uma coisa muito abstrata, precisa um grau de intelecção, de elaboração psíquica grande. Então, muita gente não entende. Agora, quando a pessoa olha para um exame de laboratório, aquilo é um dado concreto. Para ela faz muito sentido, isso nem é uma crítica, isso é uma constatação, é uma observação nossa. Então, muita gente procura respostas que são para problemas um pouco mais complexos num dado concreto, que é um resultado de exame. E muitas vezes esse exame nem era para ter sido solicitado, porque na medicina bem feita, a gente sempre vai atrás do exame para confirmar uma hipótese que a gente já tem. Então eu não vou pedir uma dosagem hormonal, seja de estrogênio, progesterona, testosterona, se a pessoa não me queixa de sintomas compatíveis. Que faça sentido pedir. Que faça sentido, de falta ou de excesso de um hormônio. Então a gente trata as duas coisas. Hormônios de mais faz mal, hormônios de menos faz mal. O paciente se queixa daquilo para mim, aí eu vou atrás, eu vou dosar o hormônio, fazer qualquer exame de laboratório ou de imagem, já para confirmar uma hipótese que eu levantei, entrevistando o paciente numa consulta.
Então hoje muita gente vai para consulta que já levou um calhamaço de exame que foi pedido antes mesmo da consulta. Pensa, né? Eu acho isso um absurdo. Já quer se antecipar. É um disparate. Então veja só, está escrito nos livros de medicina que uma das maiores fontes de erros, tanto de diagnóstico quanto de tratamento, e que podem fazer mal para o paciente, é a solicitação de exames laboratoriais ou de imagem não ligados aos sintomas do paciente. As queixas. As queixas que eles nos trazem. Porque isso pode, inclusive, induzir a um diagnóstico equivocado. Exato. Não? E a gente fala disso. Tem já um jargão nosso, assim, ó, testosterona baixa não é doença. Nem para homem, nem para mulher, nem para ninguém. Testosterona baixa não define nada. Tem outro jargão nosso na medicina que é assim, a gente não trata exame laboratorial, a gente trata gente, ser humano. Então, o exame laboratorial ele é complementar. Se eu tenho um paciente sem sintoma nenhum, uma pessoa que não sente nada, e um exame alterado, a primeira hipótese é que esse exame esteja errado. Eu vou ter que repeti-lo. Porque toda vez que eu peço um exame também, eu tenho que saber que existe uma probabilidade pré-teste de esse exame vir errado, porque a metodologia não é perfeita. Olha, então, que importante. Exato, isso. Esse é um viés de interpretação, a gente tem que saber disso. Então, todas as vezes a gente tem que saber se o resultado que a gente está vendo é compatível com aquele paciente que é dono do exame. Então, essa é uma interpretação que o médico consegue fazer. Ela não é tão simples assim. Ok, vamos lá. Vamos supor que o cara chega no seu consultório e tem algumas queixas, né? Enfim, falta de libido, cansaço, tá indisposto, tá caindo o cabelo, enfim. Em que momento está indicada a testosterona para esse cara? Então, assim, a gente tem uma indicação hoje boa, com embasamento científico e aprovada pelas sociedades científicas e Conselho Federal de Medicina por uso da testosterona, que é hipogonadismo masculino. O que isso quer dizer? A testosterona é um hormônio gonadal. A gônada do homem, gônada é a glândula que produz hormônios sexuais. É bom saber. Exato. Então vamos fazer todo o percurso. A gônada no homem são os testículos, que produzem testosterona, e na mulher são os ovários, que produzem primariamente estradiol e progesterona. Então, hipogonadismo quer dizer que a gônada está funcionando pouco. Igual o hipotireoidismo, pouco hormônio da tireoide. Está preguiçosa. Hipogonadismo, exatamente. Essa glândula está funcionando pouco. Quando existe um quadro de hipogonadismo confirmado, está indicada a testosterona. E como é um quadro de hipogonadismo confirmado? Um homem me procura, homem me diz: estou com alteração de libido, estou perdendo massa muscular, tenho menos força, tenho menos disposição, menos apetite sexual, estou tendo dificuldade de ter relação sexual, de ereção, de potência, os pelos do meu tórax caiu, a minha barba que eu fazia diariamente, eu tô ficando 10 dias sem me barbear e a barba não cresce. Já tô com dó desse homem já, Luiz. Esse é um homem com hipogonadismo. Então, assim, existem alguns sintomas disso que eu contei que todo mundo tem. Fadiga, alteração de libido e indisposição, todo mundo tem. Sim. Eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular, todo mundo tem. Porque as pessoas se comparam com quem está usando testosterona como doping. Aí complica. Então né? elas acham que elas têm dificuldade de ganhar massa muscular, porque o outro lá ganha 10 quilos por mês, ela ganha 5 quilos por ano, que é o normal do ser humano. Nossa, e é assim esse volume absurdo? É uma diferença muito grande. Não Deve ter um custo alto isso. Sim, né? com certeza tem. Então, esse referencial faz com que as pessoas comecem a pensar que elas têm doença e uma doença hormonal de uma maneira muito enviesada. Então, assim, essa história da massa muscular raramente é um parâmetro, as pessoas nem vão na academia direito, né? Você quer ganhar massa muscular? Uma vez na semana. Você tem que ir 4, 5, 6 vezes, sofrer no treinamento, obrigar o seu corpo a se adaptar a um treinamento, aumentando a massa muscular. Então, as pessoas vão 3 vezes por semana, quando vão, não dormem direito, bebem, não comem direito, e aí elas se comparam com as pessoas que fazem tudo isso direito e se dopam. Aí elas falam, eu tenho deficiência de testosterona. Aí vai um desavisado e dosa essa testosterona, que eventualmente vem baixa. Ou às vezes ela até vem normal, mas aí vem outro desavisado e diz, não, para sua idade ela tinha que ser maior. A gente ouve muito isso. Exatamente. Eu falo a gente, nós mulheres 40 mais, ouvimos muito isso.
né? Que vai caindo, que tem que aproveitar uma tal de uma janela, que existe uma Exatamente. janela. Então começa a ter desencontro de informações. Então viu como a gente caracterizou? Hipogonadismo masculino é um conjunto de queixas inespecíficas que todo mundo tem, com algumas específicas. Por exemplo, a barba que cresce pouco e a queda dos pelos do tórax é uma queixa específica de deficiência de testosterona. Entendi. Poucas outras doenças causam isso. Aí eu falo, deve ter hipogonadismo. Aí eu doso a testosterona e os hormônios que controlam a produção dela, o LH e o FSH, que são os hormônios que vêm lá da hipófise, pelo menos 2 vezes. Normalmente eu doso 3 ou 4. Por quê? A produção de testosterona no homem, ela não é linear durante o dia. Ela faz picos. Ah, tem isso? Tem isso. A endocrinologia é uma coisa maravilhosa e bela, Érica. Deve ser mesmo, porque é complexo. Totalmente maluco. Então, assim, quando a gente vai acordar, a gente começa a fazer um pico de testosterona, que depois se normaliza, cai, fica subindo e descendo durante o dia todo, faz outro pico nas primeiras horas do sono e depois cai para se elevar na manhã seguinte. Então, se quando aquele homem foi dosar a testosterona, ele pegou um nadir, ele pegou o vale, ela vem baixa. Só que eu peço de novo, eu já pego em outro momento, ela já vem alta. Então, 80% dos pacientes que me procuram com a testosterona baixa, quando eu doso de novo, já vem normal, acabou o problema. Porque dosou na hora errada. Dosou uma vez só. Pegou vez só. O nadir. Agora, se a gente estudou fisiologia endócrina, que é o que todo endocrinologista sabe, ele vai saber disso. E está escrito em todos os livros e artigos científicos de deficiência de testosterona que tem que dosar no mínimo 2, 3 vezes. Não bastasse essa variação fisiológica, tem o erro laboratorial. Então, assim, hipogonadismo é isso. É um homem que tem os sintomas com várias dosagens de testosterona diminuída. E depois que isso se confirmou, ainda antes de eu dar testosterona, eu preciso saber se esse problema não está na hipófise, por exemplo. Ele pode ter um tumor lá que não está deixando a hipófise controlar os testículos e produzir testosterona. Então, esse paciente precisa tirar esse tumor, fazer uma cirurgia, tirar o tumor e não tomar testosterona. Entendi. Então, veja como é uma situação complexa. Muitos pacientes também me procuram tomando testosterona que realmente estava baixa e eles tinham um tumor na hipófise. Acontece que a hipófise mora debaixo dos nervos ópticos que saem dos olhos. Eles se cruzam em cima da hipófise. Se o tumor da hipófise começa a crescer e não é tratado, ele espreme os nervos da visão, as pessoas começam a perder visão. Caramba. Os pacientes chegam para mim depois de passar no oftalmologista, que foi porque estava perdendo visão. O oftalmologista fala, mas os seus olhos estão normais. Vamos fazer uma ressonância da cabeça. E aí o oftalmologista acha um tumor na hipófise. Caramba. Ou seja, prescreveram testosterona de maneira totalmente responsável, porque não acharam a causa do problema. Não investigaram como deveriam. E muitos outros pacientes têm a testosterona baixa porque estão acima do peso. O tratamento desses pacientes é perder peso, que é muito mais saudável e menos arriscado. Isso afeta? Demais. Então a testosterona em quem está obeso, no caso do homem, ela começa a ser produzida numa quantidade um pouquinho menor por causa de alterações lá na hipófise e no cérebro, no hipotálamo, e uma parte dela é transformada em hormônio feminino, é aromatizada, que a gente fala, no tecido gorduroso, na própria gordura. No homem? No homem. Então, assim, perde peso, a testosterona sobe de novo. Olha só, eu não sabia que tinha essa conversão, não, gente? Pois é, endocrinologistas têm que saber. Você não tinha a mínima obrigação mesmo. É verdade. Então tem tudo isso. Aí se eu pego uma pessoa acima do peso e dou testosterona para ela, o que acontece? Eventualmente isso vai ajudar ela a perder peso. Só que esse homem para de produzir a testosterona dele. Pronto, eu ia te perguntar isso. É mito ou é verdade que quando começa a fazer esse uso, né, de forma desnecessária, indiscriminada, que o corpo para de produzir a testosterona? O nosso corpo é assim. Igual quando a mulher toma anticoncepcional, o anticoncepcional bloqueia a produção de hormônios do ovário. O ovário fica lá quietinho, dormente. Só que os ovários não se atrofiam. No caso do homem é diferente, porque os testículos, quando eles param de funcionar, eles se atrofiam. E não volta mais. Eles vão diminuindo até de tamanho. Quanto mais tempo isso passa, maior a chance de eles nunca mais voltarem a funcionar. Então, mesmo que esse período de tempo seja pequeno e eles voltem a produzir testosterona e espermatozoides, que também param de ser produzidos,
eles voltam numa produção um pouco menor já. Então já tem um grau de atrofia. E esse grau de atrofia pode ser suficiente para fazer com que aquele homem fique dependente da testosterona pro resto da vida, porque ele não vai mais conseguir produzir a testosterona dele. E pode, em consequência disso, ficar infértil também. Exato. E pasme, hoje no Brasil, de todos os homens que precisam de testosterona, 45% precisam porque tomaram testosterona sem precisar e atrofiaram os seus testículos. Não tinha doença nenhuma, agora vai ter que tomar. E muitos deles ficaram inférteis. Já tive muitos pacientes no consultório. Tomaram testosterona, foram tentar ter filho, não conseguiram. Perderam casamento, ficaram deprimidos, enfim. Nossa, as mulheres querem ter filhos. É um preço muito alto. Exato, então é uma coisa que pode até desestruturar a família, imagina. Com certeza. Olha que sério. E no caso das mulheres, quando que é necessário a gente fazer reposição Olha que de interessante, né? Sempre me mandam uns vídeos no Instagram assim, alguma blogueira, qualquer pessoa falando, nossa, eu fui no médico e a minha testosterona tava ridiculamente baixa, por isso eu tô passando esse gelzinho aqui. Não existe testosterona ridiculamente baixa na mulher. Primeiro porque não existe testosterona baixa na mulher. Ela sempre foi pouquinha. Ela sempre foi pouca, baixa. Por quê? É mulher. Mulher não é homem, né? Mulher é um ser que, por definição, tem baixa testosterona. Ao contrário do homem, o valor inferior do laboratório não registra pra gente presença de doença. Ou seja, aquele limiar inferior não quer dizer que se a testosterona passe ali para baixo, isso vai gerar sintomas na mulher. A gente já falou aqui da libido na mulher que não depende de testosterona baixa. Não depende de testosterona alta. Não depende de testosterona. Então, esse valor inferior do laboratório não serve para nada. E precisou ser feita uma diretriz científica internacional até, mostrando vários estudos e falando, olha, o valor inferior do laboratório, essa referência não quer dizer um limite a partir do qual existe doença de deficiência na mulher, de deficiência de testosterona. A gente só dosa uma testosterona na mulher quando a gente suspeita de excesso de testosterona. É o contrário. É o contrário. A gente nunca dosa para ver se a testosterona tá baixa. Então, se você me procura lá assim, ó. Ah, Bianca, eu tô indisposta, cansada, sem libido, tá difícil ganhar massa muscular. Eu não vou dosar uma testosterona sua. Por quê? Esses sintomas todos não são causados por deficiência de testosterona, porque isso não existe na mulher. Caramba, isso é muito sério, É demais, então Porque a gente ouve o contrário. Toda vez que eu vou fazer meus exames anuais, tem lá a dosagem de testosterona. E a gente que é acadêmico... E eu fico, gente, esse trem não sobe nunca não, toda a vida é desse jeito. Ainda bem, você é mulher, né? Você é uma mulher super feminina, exatamente. Então, os endocrinologistas acadêmicos, né, chegam a esses pacientes com um monte de testosterona dosada, a gente fala, mas por que tá dosando a testosterona tantas vezes assim? Para ver se tá baixa e alguém indicar um tratamento que custa caro, por exemplo, implantes, por exemplo, o gelzinho, e criar um T-zombie, um testo-zombie, um zumbi dependente de testosterona. Porque a testosterona vai dopar essa mulher. Ela vai achar que ela é a Mulher Maravilha tomando testosterona. Inclusive falou no grosso. Inclusive com a voz masculinizada. Então, assim, isso foi uma coisa que apareceu com um apelo mercadológico muito forte. Porque a testosterona dá bem-estar. Ela é euforizante. Ela aumenta artificialmente a libido. Ah, mas a libido não depende de testosterona. Não, mas em grande parte das mulheres, quando eu dou, ela aumenta artificialmente. Numa parte não muda nada, mas em outra parte sim. Fora que a testosterona aumenta a agressividade, competitividade, diminui gestão de risco na nossa cabeça. Então as pessoas apertam o botãozinho do F3 pontinhos, né? Ah, eu ouvi dizer que isso aqui pode me matar, mas eu não vou dar bola para essa informação. Olha, fica cheio de coragem. Exatamente. Você bate no peito e fala, eu sou super-herói, sou Mulher Maravilha. Mulher Maravilha não morre, ela é indestrutível. A gente fica assim. Que louco. Então, assim, esse apelo mercadológico por causa dos efeitos da testosterona é muito forte. E uma vez que alguém começa a utilizar, ainda com uma prescrição médica aviando, sim, é muito difícil da gente tirar.
E nesse caso, que a dosagem só é feita, geralmente você pede, vou falar você, né, no caso, mas o endócrino pede quando existe uma suspeita de uma produção maior. Existe alguma prescrição quando a produção é menor? Não, em nenhum momento Não. isso é necessário. Jamais, porque assim, se a produção baixa não causa mal, ou seja, ela é normal, nem dá pra chamar de baixa. Testosterona baixa é uma expressão que a gente não deveria nem falar. Testosterona da mulher normal é baixa, logo ela é normal, ela não é baixa. Seria redundante falar Seria uma isso. redundância igual subir pra cima. Exatamente. Perfeito. Quando ela sobe, dá problema. Tanto por doenças, existem doenças nas glândulas adrenais que produzem muita testosterona na mulher, como a hiperplasia adrenal, por exemplo. A síndrome dos ovários policísticos, que é super frequente, é a causa mais frequente de excesso de testosterona na mulher, dá problema. Cai cabelo, dá acne, engrossa a voz, hipertrofia o clitóris, dá uma aparência masculinizada. Precisa ser tratada, muitas vezes a gente tira aquela adrenal que está doente. Então veja, até com cirurgia muitas vezes a gente tem que mexer. E também algumas doenças ovarianas. Então assim, esses sintomas que a gente chama de virilização, de sintomas de hiperandrogenismo, de excesso da testosterona, são os que nos motivam a dosar uma testosterona na mulher, para ver se ela está anormalmente elevada. Entendi. Testosterona baixa na mulher é subir para cima, descer para baixo. É uma redundância, não dá nem para falar, porque isso é o normal. Informação preciosíssima. Demais. E vamos aproveitar então o embalo. Existe realmente uma janela onde a mulher, a partir do momento que ela começa aí o 40 mais, ela precisa fazer reposição hormonal? Ou isso também é um modismo e não faz sentido? Ou isso só é pertinente? Todas as perguntas são direcionadas à minha pessoa. Quem que não tem um interesse direto joga a primeira pedra. Eu não sou boba, né, gente? Vamos combinar. Mas isso só é realmente importante aproveitar se existe essa janela e se existe em que momento e é quando ela para de menstruar de fato. Por quê? Tenho amigas mais novas, mais velhas do que eu, acompanho isso, né? É óbvio, o interesse é pessoal também. Mas me preocupa muito a banalização disso. E eu sou, assim como você, Luiz, eu sou uma pessoa extremamente analítica. Sabe? Muito. E eu não me deixo levar realmente pelos modismos, etc. Porque precisa provar para mim que aquilo é necessário. Até porque se trata da minha saúde, né? Então fala um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma dúvida que a grande maioria tem. Com certeza, extremamente frequente. Sim. Isso que você está colocando não dá para ser mais pertinente, Érica, porque, de novo, as mulheres, como seres diferentes dos homens, têm algumas peculiaridades. E uma delas é que a produção de hormônios sexuais para de uma vez na menopausa. É diferente do homem que, depois dos 50 anos de idade, começa a produzir... Eu disse 50 anos de idade. O homem, depois dos 50 anos de idade, começa a produzir 1% a menos de testosterona por ano. De tal sorte que, em média, 3% dos homens, depois dos 50 anos, 3% dos homens terão hipogonadismo e vão precisar de testosterona. Olha, Luiz, quando eu partir daqui para outra, eu vou ter uma DR com Deus. Eu juro para você que eu vou ter uma DR Calma, antes com de ele. você antes de você querer vir homem, hein? Esse negócio não tá muito equilibrado, não. Calma lá. E aí, assim, é diferente das mulheres que 100% entrarão na menopausa e vão ter um degrauzão na sua produção de hormônios sexuais com todos aqueles impactos. As ondas de calor, as alterações urinárias, as alterações genitais, de diminuição de lubrificação vaginal, de dor para ter relação, algumas vezes alteração de libido também. Terror e pânico. É o terror e pânico a menopausa, a gente sabe disso, tanto que existe um tratamento chamado terapia de reposição hormonal da menopausa, que está indicada para todas as mulheres sintomáticas, ou seja, tem os sintomas da menopausa, que nós dizemos aqui, e na ausência de contraindicações, que são a maioria dos tumores ginecológicos, mama, endométrio e útero, a maioria, há exceções, alguns tumores a gente pode liberar a terapia de reposição hormonal, e também não pode ter risco alto de ter infarto e derrame.
A parte cardiovascular tem A que parte estar cardiovascular tem em que ser um dia. risco controlado. Exatamente. Então, uma vez que a mulher entra no climatério, que é a transição para a menopausa, quando começam a aparecer os sintomas e a menstruação ainda está presente, ou começa a ficar irregular, falhar alguma coisa assim, a gente diz que existe uma janela de oportunidade, que é um momento no que, se a gente entra com a reposição hormonal de hormônios femininos, essa mulher, além de ter os benefícios de controle dos sintomas, ela vai ter até algum impacto de melhora de risco cardiovascular, diminuição do risco de infarto e derrame, e até de prevenção de Alzheimer. Ó, E essa janela é do começo do climatério até os 3 primeiros anos da menopausa. então primeiro o trem tem que falhar, né? Exato, então precisa ter sintoma. Tá. Precisa ter os sintomas da menopausa ou a menstruação falhando, ou os dois. E quando isso vai ser feito, a gente usa progesterona e estradiol, os hormônios femininos, e muitos dos derivados desses dois. Aquele tal de gestrinona. Gestrinona. Ele também é indicado para isso? Jamais. 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 Por quê? A gestrinona, apesar do nome trinona, ela é um androgênio. Eu pensei que ela fosse prima das outras. Pois é, ela é irmã da testosterona, na verdade. Olha, Tem um anabolizante que é um dos mais utilizados nas academias desde a década de 70, chamado decanoato de nandrolona. o Deca. A Deca. A Deca. Decadurabolin. Você tá tomando dequinha, né? É o que os colegas da academia dizem. A gestrinona é a Deca com uma molécula diferente. É Olha, quase disfarçada. é uma irmã gêmea, mas não univitelina, assim, ó, nasceu junto. É igual. Tanto que a gestrinona nem estava como substância registrada da Anvisa até o ano passado. Não era uma substância reconhecida para uso no Brasil. Até o ano passado, 2023. Aí a Anvisa colocou na lista C5, que é dos hormônios esteroides anabolizantes androgênicos, Bomba. igual a testosterona, bomba, doping. Então, a gestrinona, em alguns contextos, no passado e no exterior, já foi indicada para tratamento de endometriose, mas isso é uma coisa assim, ó, totalmente exceção de exceção, e hoje em dia praticamente não se faz mais, porque tem muita coisa melhor e com menos efeitos colaterais. Pronto. Então, usar a gestrinona é tomar testosterona com uma roupinha feminina, Entendi. basicamente. É uma drag Disfarçada. dos hormônios. Seria assim, ó, uma drag. Exatamente, uma drag dos hormônios. E por falar nisso, quais os efeitos colaterais da testosterona? O que provoca, assim? Quais são os malefícios? Isso, que todo mundo só fala da parte boa, né? É, Que dá melhora a libido, aumenta a massa muscular, dá força, melhora a recuperação, melhor dos disposição. mundos. Tem né? gente que fala que até melhora a memória, mas isso já é bem discutível, porque a agressividade, alteração de sono, a testosterona pode dar mais dispersão e piorar a memória. Aham. Então, assim, ó, começando, né, da cabeça para baixo. No sistema nervoso, a gente tem que a testosterona pode dar mesmo insônia, alterações de sono, isso, alterações de memória, de motivação e etc. Ela costuma dar, isso é muito frequente, agressividade, aumento de competitividade, diminuição de gestão de riscos e aumento desses comportamentos Fica mais inconsequente. exatamente inconsequentes. Aham. E a gente até tem documentado assim, que quem está usando testosterona é demitido do trabalho com maior frequência, tem divórcios com maior frequência, violência doméstica com maior frequência e até criminalidade. Então, Nossa, as mudanças que a testosterona gera no nosso cérebro, todas são por esse lado da impulsividade. E algumas delas são estruturais, o cérebro fica diferente mesmo. Fica parecido com o de um dependente químico, né? Que faz de tudo para obter a substância, mesmo que aquilo seja altamente arriscado. Então, a gestão de risco está prejudicada e a impulsividade predomina. Então, tem gente que pensa, isso aqui pode até me matar, mas eu prefiro viver forte do que morrer fraco. Porque tá dependente Tá mesmo. dependente, isso não é discurso de um adulto responsável, né? Não mesmo. Com família, com trabalho, com etc. Como assim prefiro morrer forte do que viver fraco? Então, neuropsicológico é isso aí. Descendo um pouquinho, as coisas gerais. A testosterona aumenta a pressão, porque ela faz reter água e sal. Ela liga num receptorzinho lá numa parte do rim que os mesmos hormônios que fazem reabsorver água e sal se ligam. Então ela faz o volume do sangue aumentar e a pressão sobe também.
Isso é uma coisa. E retém mais E líquido. retém líquido, então pode dar inchaço. Muitas vezes a gente vê as pessoas que estão usando ficam com aquela aparência Sim. inchada. É justamente por isso, por retenção de água e sal. Quem faz isso normalmente é um hormônio chamado aldosterona no nosso corpo. E a aldosterona é um hormônio esteroide, ou seja, é uma estrutura parecida com a da testosterona, só que ela não é um esteroide androgênico, Tá. que é masculino. A testosterona é um esteroide androgênico. A aldosterona é um esteroide mineralocorticoide, então que mexe com os minerais. Mas a estrutura do hormônio é parecida, então a testosterona liga no receptor da aldosterona quando ela está em altas concentrações. E provoca essa retenção de água e sal e um aumento da pressão arterial. A gente também tem receptores para testosterona lá no fígado. Então, o fígado é a sede da produção do nosso colesterol. E a gente vê que a testosterona faz o colesterol bom, que é o HDL, que desentope as artérias, cair bastante. E o colesterol ruim, o LDL, sobe bastante. Junto com isso, ela provoca efeitos ali dentro dos vasos sanguíneos que fazem com que esse colesterol se altere, se oxide e vá grudando nas placas de gordura e fazendo as placas de gordura crescerem bem mais depressa. A gente também tem estudado que quem usa esteroide anabolizante, testosterona, faz muito mais cateterismo e tem muito mais infarto do que quem não usa. Inclusive malhando, né? Inclusive Fazendo parecendo treino saudável, e tal. lindo, maravilhoso, porcentagem de gordura mínima, o corpo dos sonhos, né? Mas por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Pão bolorento. Exatamente. Então Não vale tem a essa pena, mudança. né, gente? Exatamente. É um preço muito alto É para muito alto. isso, né? Ainda assim, olhando ainda no sangue, a testosterona aumenta também os glóbulos vermelhos. E o sangue fica mais grosso, mais viscoso, difícil de circular. Favorece a formação de trombos. É mais fácil ter trombose, embolia pulmonar e trombose na cabeça também. Nossa Além Senhora. disso, para um hormônio funcionar, ele precisa de uma anteninha chamada receptor. O hormônio vem, liga nesse receptor e desencadeia a função dele. Se ele passa num lugar que não tem esse receptor, ele passa reto e não acontece nada. Agora, se a anteninha tá lá, ele se liga e o efeito acontece. Adivinha se no coração tem o receptor lá para testosterona? Ele tá lá. O receptor androgênico foi demonstrado no miocárdio década de 30, 40, 50 do século passado. Então a testosterona provoca hipertrofia do coração. O coração fica musculoso, duro e perde a capacidade de trabalhar eficientemente. Então, existem muitas pessoas, né, me mandaram um trabalho no Instagram hoje, que eu já tinha visto vários, que assim, usuários de esteroide anabólico com 30, 40 anos, que tomam testosterona com o coração de quem já teve 3 infartos. Coração que não consegue mais empurrar o sangue para frente. Coração de 80, 90 Coração de 80, anos. essas pessoas vão morrer pelo menos 20 anos antes. Então, os efeitos cardiovasculares, tanto esses do próprio coração, quanto o risco aumentado de infarto e de derrame, são os mais perigosos de todos e são os que realmente matam. Morreu do nada, era atleta, era fisiculturista, usava esteroide anabolizante, parece lindo, maravilhoso, era saudável, não tomava remédio para nada, mas usava esteroide anabolizante e morreu. Foi um infarto. Cara. Ou foi um derrame. E alguém fala, não, mas ele não tinha doença nenhuma. Pois é bem assim que a gente faz o diagnóstico. Para infartar ou ter um derrame, não basta querer, é preciso poder. Você tem que ser velho, você tem que ter pressão alta. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Você tem que ter colesterol, uma genética. Quando você toma testosterona, você pula toda essa parte e você vai conseguir. Então, se a gente pega uma pessoa que não tem nada desses outros fatores de risco e infartou, teve um derrame, se ela estava usando esteroide anabólico, foi esse a causa, um diagnóstico de exclusão que a gente fala. Né? Então, isso está bem documentado. No fígado, a testosterona faz a bile circular mais devagar e também causa uma hepatite medicamentosa, causamento de adenomas hepáticos que podem sangrar, então também pode dar problema no fígado. Em grandes partes, até quando o uso é feito em doses terapêuticas, né, em quem a gente está tratando mesmo a doença, os rins também podem sofrer e ter insuficiência renal. Meu Deus. Então, esse é o geralzão. Se a gente parte ainda para o universo ali mais superficial, que é a pele, nos homens provoca queda de cabelo, igual a minha. Na mulher também, que a gente chama de alopecia androgenética, né? Não cai o cabelo espalhado, cai formando as entradas. As entradas. Tem a formação do aumento de acne, aumento da oleosidade da pele. A acne no tronco de adulto
quase que dá o diagnóstico de uso de esteroide anabolizante. Então, se a gente vê um adulto com acne no tronco, já fala. Pode saber. Esteroide anabolizante. Tá se mamando dopando, testosterona. tá tomando o docinho, o suco, como se diz por aí, porque agora a gente chama de suco, né? Ah, é suco? É, eles fazem amor com o suco. Esse é o jargão. Virou uma relação tão intensa que se diz fazer amor com o suco. Se essas criaturas pudessem olhar no espelho e se ver do lado do avesso, né? Quer dizer, Pois é. todo chumbado, né? Todo É demais. detonado E do de lado novo, nós estamos da falando o parte de quê? dentro. De um mundo humano concreto. As pessoas olham o seu corpo bonito e elas não conseguem pensar que para ele funcionar, o que é intangível, o colesterol, o risco de infarto, isso é abstrato. É. Risco de morte, isso é abstrato. O que é concreto? Um corpo bonito. E veja só, eu faço musculação há quase 30 anos. Eu acho fisiculturismo maravilhoso. Só que é um esporte extremamente arriscado. O atleta escolhe se arriscar para ganhar a vida, para dar um show. Como Ayrton Senna, os pilotos de Fórmula 1 arriscam a sua vida pelo esporte, pelo show. Agora, as pessoas que estão usando sem estar ganhando a sua vida com aquilo, elas podem estar fazendo uma decisão bem errada. Os halterofilistas, eles realmente fazem uso? É algo como se fosse... É uma condição sine qua non? Assim, para ele ser fisiculturista, os caras que participam dessas competições, eles fazem uso desses esteroides? Isso, vale a pena a gente fazer uma diferenciação no caso, Érica, que é assim, ó, o fisiculturismo, que o ponto final a que se chega é o corpo, e isso é o que determina a vitória. Então são o desenvolvimento completo e muito grande dos músculos, definição muscular, isso é uma coisa. E a outra coisa é o halterofilismo, que é o levantamento de peso. Isso. Que o que determina a vitória é a força. Tá. Então, nas competições de halterofilismo, a gente tem um controle de doping maior. Especialmente nas competições internacionais, Jogos Olímpicos e tudo mais. Porque são esportes olímpicos. E o doping é banido das Olimpíadas desde 1970. Né? O uso de hormônios é proibido nas Olimpíadas desde a década de 70. Agora, o fisiculturismo, ele praticamente implica o uso de esteroide anabólico, porque esses campeonatos, mesmo os internacionais, eles não colocam um antidoping no atleta. Então, é uma condição praticamente sine qua non. Porque ainda que algumas vezes pode ter um teste isolado aqui e ali, eles testam, por exemplo, diurético. Usou diurético, mas o esteroide anabólico é impossível, não tem como um ser humano chegar num físico do padrão competitivo de um fisiculturista sem usar dopings em grande quantidades e por muitos anos. Então, assim, é um esporte muito difícil, muito sofrido, que requer muito do atleta. A gente não tem como desmerecer isso. Então tem muito esforço lá, a gente sabe disso. Só que o uso do esteroide anabólico vem como um risco muito grande somado a isso. Então a gente sabe que o esporte de alta performance tem como objetivo a vitória e não a saúde. Entendi. Como a gente falou, né? De todos os outros, né? Do ciclismo de alta performance, do automobilismo, Sim. do motociclismo, então você está correndo risco de vida, de fora para dentro. No fisiculturismo você está correndo risco de dentro para fora. Então essa é uma escolha que o atleta faz e que as pessoas têm que parar para refletir. Eu sou um atleta, eu vivo disso? Ah, mas e o Arnold Schwarzenegger? Primeiro que ele nunca falou para ninguém tomar anabolizante por aí. Então a primeira coisa, muita gente quer falar, mas e o Arnold? Cara, ele nunca defendeu isso. Eu acompanho o Arnold desde que eu sou criança. Então ele tem uma filosofia de vida totalmente diferente do bem, né? De ambientalismo, de política, de um monte de coisa boa. De saúde, de fato. Agora, quando a gente olha aqui pro lado do uso recreativo das pessoas que não vivem daquilo, isso passa a ser um problema muito grande, porque além de elas não estarem ganhando nada de específico para a vida delas na maioria das vezes, em relação à profissão, a uma história, a um legado, etc., elas estão fazendo muito mal para a sua saúde e vão ter consequências muito sérias, se não agora, daqui a um tempo. Dessa maneira abstrata, né? Você Sim. tem um risco de ter, grande parte vai ter mesmo, tá só esperando. É um reloginho É uma questão de que tempo tá correndo. mesmo. Exatamente. Vai Tem gente que chegar o vai dia. ter o efeito colateral nos primeiros dias, nos primeiros meses. Tem gente que vai demorar 10 anos 10 para ter um anos. problema. E vai ter uma coisa muito séria. Então isso nós não conseguimos prever, nem prevenir
E nem há uma forma de usar que diminua esses efeitos. Que mitigue esse risco. Que mitigue, que dirima essas dúvidas. Então, que é o que se veicula muito, né? O protocolo X do fulano Y. Protocolo virou também a palavra da moda. Exato. Tem protocolo para tudo. Pra tudo. E esses protocolos, não, você não vai ter problema, só o benefício. Gente, não existe isso. Não existe nenhum estudo dando suporte para isso. E desde que o mundo é mundo, tem aquela frasezinha, né? Para cada recompensa, uma renúncia. Exatamente. Então, vida de adulto, né? Vida de adulto. E o que o CFM, a ciência, né, recomenda, essas recomendações oficiais contra esses abusos, Luiz? Então, olha só, desde que a testosterona começou a ser produzida comercialmente na década de 50, 60, que a gente começou a usar ela para tratar a deficiência, estudar, né, e tratar de uma maneira muito incipiente, e o GH, depois de 1975, tirando da hipófise de macaco. Então era uma forma bem difícil de obter esses hormônios, né? O hormônio do crescimento, ele não é um esteroide, mas ele também é anabolizante. Desde aquela época, quando já começou a se utilizar os hormônios para o desempenho esportivo, o Comitê Olímpico já proibiu e, muito obrigado, as sociedades científicas e laboratórios já incluíram nas suas recomendações que essas substâncias não devem ser utilizadas para aumento de massa muscular ou melhora da performance atlética em indivíduos saudáveis. Isso está escrito em todos os livros de medicina, artigos científicos e na bula dos medicamentos. Está escrito lá desde sempre. Nunca pôde. Nunca também teve tanto médico prescrevendo. O que dá a impressão de que pode ser feito. A velha história a mentira contada 1000 vezes parece uma verdade. Isso nunca mudou. Mudou que até 2000, quem mexia com hormônio era só endocrinologista. E de 2000 para frente, triplicou o número de médicos no mercado no Brasil. A maioria não fez residência médica de nada, nem de clínica médica, nem de endocrinologia, e começou a enxergar um caminho mais curto para ter sucesso profissional, para ganhar dinheiro, etc. Contrariando todas as normas técnicas, científicas e as normas éticas. Chegou num ponto que a gente foi lá, né, sociedades brasileiras, começou com a de endócrino, a gente chamou a de obstetrícia e ginecologia, a de nutrologia, a de medicina do esporte, a de cardio. Gente, vamos juntar todo mundo aqui e puxar a barra de saia lá do papai, Conselho Federal de Medicina. Ó, tá um absurdo, as pessoas saudáveis estão morrendo. Vamos proibir isso aqui? Aí o CRM baixou uma norma e proibiu. O ano passado, no fim de março. Só que já era proibido, nunca pôde. A gente chegou no ponto da gente ter que pedir pro Conselho Federal de Medicina e falar, olha, vamos proibir os médicos de fazer uma coisa proibida que mata as pessoas? Quer dizer, elementar, meu cara. Elementar, é um absurdo. Chegou nesse ponto. E o CFM proibiu não só esse uso indiscriminado, incorreto, sem indicações, mas também a veiculação de propaganda e realização de cursos sobre isso, que continua acontecendo o tempo inteiro. O que precisa acontecer de verdade para moralizar tudo isso, hein? Érica, a gente tá numa situação difícil. Por quê? A gente sabe, né? O papel do Conselho Federal de Medicina e dos conselhos regionais é muito político, muito pouco punitivo e de fiscalização de fato. A única arma que as pessoas têm é se informar. É a única arma, porque... E só depende delas, só né? Depende delas. Da gente. Infelizmente, isso está na mão das pessoas. Por quê? Não vai acontecer. Eu acho muito difícil, por mais que a gente se esforce, de ter uma fiscalização ativa e punir esses profissionais. Eu também não acredito nisso não, Luiz, infelizmente. Não, isso a gente tem que ser realista. Não vai acontecer. Não tem nem como. Já aconteceu barbaridades enormes de colegas, entre aspas, endocrinologistas ou não, que os advogados deles resolveram. Então, aquela velha história. Quem tem dinheiro, e eles ganham muito dinheiro com isso, eles conseguem se safar e continuam trabalhando. Então, tem toda a sorte de coisa maluca acontecendo, de gente se proclamando hormoniologista, que é uma coisa que não existe. Meu pai amado. Hormoniologista. E querendo me ensinar, né? Porque aparece o curso deles pra mim. Venha que eu te ensino como dar hormônios para melhorar a qualidade de vida do seu paciente. Mas eles são geniais, né?
Que Porque se a loucura. ciência toda tá aqui falando que isso não tem como ser feito, eles estão acima da ciência. Eu sou um humilde servo, Não, né? Eu tô são aqui embaixo. professores de Deus, né, na Basicamente, verdade. eles estão acima de Deus. Deus para mim é praticamente a ciência. Eles estão acima. Isso não para de acontecer. Tem curso o tempo inteiro. Além das medicina ortomolecular e rejuvenescimento, anti-envelhecimento, tudo isso que não é especialidade médica reconhecida pelo Conselho Os Federal de Medicina, penduricalhos. essas coisas não pode falar que é isso. Você não pode. Isso é crime você defender uma especialidade que não existe ou que você não tem. Continua acontecendo. Então, assim, ó, não vai mudar. O papai não vai conseguir punir esses filhinhos mal criados. O único jeito é as pessoas se informarem. E por isso que a gente tá aqui metendo a boca no trombone, né? Exatamente. Fazendo a nossa Se parte. depender da gente, né, Luiz? Exatamente, as pessoas vão se safar. Pra gente finalizar, porque Fabrício, para variar, já estava ali me perturbando o juiz, mostrando a plaquinha. Tem alguma história que você acha interessante dividir com a gente? História da vida real mesmo, de consultório? Tem alguns exemplos rápidos, assim, e bem ilustrativos, né? De pacientes que eu atendi já. Um deles que era um paciente de 35 anos, que eu já atendi num pronto-socorro, vegetariano, 35 novo. 35 anos, muito jovem, vegetariano, que infartou. Teve um infarto e foi parar na cardiologia. Como a gente contou aqui esses exemplos, não tem pressão alta, não tem colesterol, não tem diabetes, não tem ninguém na família que infartou. E era vegetariano. Não tem uma doença genética que provoca problema. E vegetariano. Então a gente entende, não que cientificamente ser vegetariano seja melhor, mas é uma pessoa que se preocupa muito com uma forma de tirar qualquer influência na sua saúde. Aham. E a única coisa que foi encontrada depois de muito experimentar esse paciente, que era bem forte, e justamente pela forma física dele, né? Isso não é um preconceito, é um exame físico, né? A gente olha a musculatura tão desenvolvida, a gente suspeita. Era que era um usuário crônico de testosterona, já fazia mais de 5 anos que ele usava, ininterruptamente. E teve um infartão. Morreu? Não morreu. Foi muito bem atendido, sorte. depressa. Enfim, a gente espera que ele tenha tomado o caminho da luz depois disso. Mas é um caso muito emblemático, porque a gente pensa, uma pessoa tão preocupada como é um vegetariano, usando esteroide anabolizante é um grande contrassenso, né? Muito. Então a gente pensa, será que ele sabia de fato o risco a que ele estava se expondo? Então, isso é uma coisa assim que chama a nossa atenção. E muito recentemente, eu tive também uma paciente muito querida, super zen, adepta do yoga e tudo mais, que chegou para mim com uma hemoglobina do sangue muito alta. Então, o normal da hemoglobina para mulher é de ser até 15 miligramas por decilitro, que é a unidade que a gente usa lá. Ela estava com 20. A maioria das mulheres tem 11, 12, 13 de hemoglobina. Ela tinha 20 de hemoglobina, então era um sangue muito grosso, viscoso. E essa paciente procurou um colega, porque estava entrando na menopausa, só porque ela queria cuidar da menopausa. Ela nunca pediu massa muscular. E ela ganhou 3 chips, 3 implantes. Um de progesterona, um de estradiol e um de testosterona. Nossa. Ela começou a ganhar massa muscular, chegou um ponto que ela estava ficando vermelha aqui, ó. E quando ela fez o exame de sangue, apareceu esse monte de hemoglobina. Quando ela retornou no colega, ele disse que estava tudo bem, que bastava ela fazer uma sangria. Olha. Ou seja, tira uma bolsa de sangue e joga fora. Tá Simples tudo assim, certo. tá tudo certo. E ela era amiga de uma colega hematologista, especialista do sangue, que quando viu aquilo deu pulos de 2 metros de altura e falou, você tá louca, você tem que passar com o Bianchi. Então assim, a paciente fez aquilo na maior das boas intenções, ela não fazia ideia do que estava acontecendo. Contratou o profissional e confiou nele. E por sorte, mas foi assim, ó, porque não deu tempo do reloginho explodir. A gente conseguiu pegar, tratar ela e compensar ela a tempo. E não tem como tirar o chip, né? Não tem. É outra coisa que a gente briga, né? E a gente também tá pedindo pra Anvisa proibir. Gente. A gente pediu, só tem um implante, chip não é chip, ele é um tubinho de plástico com hormônio grudado. Que chama chip. Que chamaram de chip porque o apelo do mercado, o apelo de vender um chip é muito maior do que vender um pellet, tubinho, um plastiquinho com hormônio. Exatamente. Então assim, o pellet lá, esse plastiquinho, o chip é inserido debaixo da pele, a gente não sabe a velocidade que o hormônio sai de lá, por quanto tempo, qual é o pico de concentração que ele vai atingir,
Se der problema, a gente não consegue tirar. Tanto que só tem um aprovado no Brasil, que é o Implanon, que é um anticoncepcional. Todos esses outros que vêm usar nunca foram regulamentados. Olha o risco, hein, mulherada? Tá vendo? E aí foi de novo, né, a gente puxar a barra da saia, dessa vez da Anvisa, as sociedades médicas todas, e ó, vamos proibir? Vamos dar um jeito? Vamos regular? Então nós estamos nessa, esperando que pelo menos Puxando apareça a barra uma da luz aí. saia do pai, da mãe, Não. do vizinho, A para Anvisa poder pelo menos tem um alertar. poder maior, né, eu acho que para mexer nessa fiscalização. Vamos ver o que acontece, nós estamos torcendo. Mas enquanto isso, informação continua sendo nossa única arma. Perfeito. Luiz, muitíssimo obrigada. Foi incrível, foi ótimo, adorei. E eu espero tê-lo aqui novamente em algum outro momento. Vamos explorar essa pauta, né? Vamos, com certeza. Fiquei extremamente honrado com o convite. Já sabia que ia ser maravilhoso, obviamente, com uma pessoa maravilhosa meu dessa. Deus. Linda, chiquérrima, inteligente. Muito obrigada. Só podia ser muito bom. Muito obrigado, Érica. Foi super Eu legal. te agradeço, foi espetacular. Bom demais. Bom Obrigado, demais. gente. Valeu. Obrigada, gente.